Muito bem, então, bom dia para vocês, bem-vindo ao nosso oitavo encontro de Física 1, modalidade RDE, da turma de Biotecnologia 2020. Nós estamos caminhando para o final, é o nosso antepenúltimo encontro. Estão conectados agora aqui a Anne, o Fernando, a Flávio, o Guilherme, o Luca, o Matheus, a Cibele e o William. Antes de entrar na nossa aula, rapidinho, falar então das nossas atividades avaliativas, né? O prazo da terceira e última atividade avaliativa era ontem, né? Algumas pessoas acabaram se confundindo porque eu sempre coloquei o prazo para as terças-feiras, né? Mas quando eu mandei a atividade, eu mandei um e-mail lá explicando que a gente precisava agilizar, o conselho de classe foi marcado e tal, daí eu marquei a entrega ontem, porque daí hoje eu já ia conversar com vocês, eu já ia corrigir de madrugada e ia conversar já com vocês hoje a respeito da recuperação de alguém, de quem vai precisar, tá? Mas, olhando aqui também a turma de vocês, a possibilidade de recuperação é de uns 3 ou 4 alunos apenas, né? Então, ó, quem está me devendo atividade de recuperação a 2 ainda, Cibele, tá me ouvindo, Cibele? Tô esperando, olha, não tá aqui ainda. O Vinícius, que a gente não tem contato, a Naila que mandou um e-mail, estou aguardando também. Gabriel Felipe, que mandou só uma parte, mandou só as respostas da atividade 1, não mandou mais atividade 2. Enfim, ontem foi o prazo da atividade 3, né? Que eu ainda não comecei a corrigir aqui. Então, são umas pequenas possibilidades de alunos que vão precisar de recuperação. Quem precisar de recuperação, vou mandar uma atividade amanhã e vai ter que me entregar antes do conselho de classe, infelizmente. Então, vai ter um prazo curto aí, de uns 4, 5 dias, no máximo, né? Então, como eu sempre conversei com vocês desde lá do início, olha, gente, a gente precisa cuidar dos prazos, porque o tempo a gente não tem o que fazer, né? Acabando o ano letivo, dia 30, não há mais nada que possa ser feito. Enquanto ainda há prazo, a gente vai aceitando, né? As atividades atrasadas e tal, mas quando o prazo acaba, não tem mais o que fazer daí. Tudo bem? Então, é isso. Como eu sempre digo, qualquer coisa me procure, manda e-mail, manda mensagem, vamos conversar para a gente finalizar aí essa disciplina. Certo? Bom, gente, vamos rapidamente para a nossa aula. Estou apresentando minha tela para vocês. Então, na aula da última semana, a gente começou a falar a respeito do movimento vertical, certo? Então, quando o corpo vai se movimentar na vertical, claro, exatamente, né? Então, nessa situação, ele vai estar sempre sob a ação da aceleração da gravidade, que está aí, né, 9,8, é uma boa aproximação, mas a gente normalmente usa 10 nos exercícios, que fica uma boa aproximação também, e é mais fácil para fazer as contas, certo? Então, nós discutimos na aula da semana passada, vimos que as equações são exatamente a mesma, porque é um movimento uniforme acelerado. Então, a gente vai usar sorvetão, vovô ateu, vovô safadão, equação da aceleração média, que é mais raro de usar, mas usa também. E, como eu disse, né, em alguns livros você vai ver os caras trocando a aceleração por G, trocando delta S por delta H, ou alguma coisa desse tipo. O que é muito importante, mais importante do que você mudar o nome da equação aqui, né, usar, em vez de usar S, usar Y, enfim, mais importante do que isso é o seu referencial que você vai adotar. Por quê? Porque a gente vai ter aqui dois sentidos, quer dizer, principalmente quando o corpo é lançado para cima, né? Porque você joga ele para cima, uma hora ele vai cair. Então ele vai para cima e depois vai para baixo. Então vou ter dois sentidos ali, vou precisar tomar cuidado em quem eu chamo de positivo ou como é que eu defino minha orientação. Tá? Lembra-se que quando você chama, por exemplo, uma aceleração da gravidade que está para baixo de positivo, você está definindo o sentido para baixo como positivo. Se você chama a seleção da gravidade, que está sempre para baixo, como negativa, você está dizendo que tudo que está para baixo é negativo. Tá certo? Então, nós fizemos um exercício na aula da semana passada, e como eu havia prometido, nós vamos fazer mais um hoje, tá? E depois eu vou mandar também mais uma aula com exercícios desse tipo para vocês. E na sequência desse exercício que nós vamos fazer hoje, que é o 2, semana passada nós fizemos o 1,
né? Então, dando prosseguimento à mesma aula. Exercício 2. Terminando ele, eu vou já passar para as leis de Newton e depois eu mando um material extra para vocês, uma videoaula com mais exercícios resolvidos a respeito do movimento vertical. Legal, legal? Então bora, vamos lá. Exercício 2. O móvel é atirado verticalmente para cima, tá? Ou ele é lançado verticalmente para cima. Então, claro que esse cara aqui, então, ele não parte com velocidade zero, né? Ele é lançado, né? Se fosse zero, ele não ia sair do solo. Ó, a partir do solo. Tá? Com velocidade inicial de 50. Então, essa velocidade inicial para cima, né? Que foi lançado para cima. Certo? Essa velocidade inicial de 50 metros por segundo para cima. Vamos colocar aqui em módulo, né? Que depois a gente vai pensar se a gente chama de positiva ou negativa. Em módulo, 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar, a gente sempre vai fazer isso, nunca vai levar em conta a resistência do ar aqui. Considere a aceleração como 10, determine a função horária, as funções horárias do movimento. O tempo de subida, isso é o tempo que ele atinge a altura máxima, então é a mesma coisa. Quando ele termina de subir, ele começa a cair, então o tempo final da subida é onde ele atingiu a altura máxima, não é? Certo? Por quê? Porque aí, quando ele termina de subir, ele começa a cair. E esse cara também é quando que ele termina de subir? Ah, de novo, é quando a velocidade se anula, né? É a mudança de sentido. Lembra do MRU-V? É a mudança de sentido, claro. Porque ele tem uma velocidade para cima e aceleração para baixo. Então ele vai subindo, mas ficando cada vez mais lento, mais lento, mais lento, mais lento, mais lento, até ele parar. A velocidade dele for ir para zero. Tá certo? Beleza? E aí, quando a velocidade dele vai para zero, ele começa a cair. A altura máxima. Então é só você calcular a altura nesse instante, né? Onde termina a subida, enfim. Bom, vamos ir fazendo que é melhor do que a gente vai discutindo aqui. Então, como eu disse para vocês, organização é extremamente importante. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma velocidade inicial para cima e eu tenho a aceleração da gravidade, que é sempre para baixo. Tá? Então, quem eu vou chamar de positivo e quem eu vou chamar de negativo. Aqui é uma decisão que você tem que tomar, tá bom? A única coisa que você não vai fazer, meu amor, é chamar os dois de positivo ou os dois de negativo. Porque a aceleração da gravidade está para baixo e a velocidade inicial está para cima. A única coisa que não pode é dizer que os dois têm o mesmo sinal. Tá bom? Então, o que como eu gosto de fazer? Eu, Isaías Venâncio, eu gosto de chamar a aceleração da gravidade de positiva. Então, vou chamar a aceleração de mais 10 metros por segundo quadrado, que é o nosso G. Tá? E isso quer dizer que esta velocidade aqui, ó, que é a velocidade inicial que está para cima, eu vou chamar de negativa. Tá legal? Tá bom? Minha organização aqui. A posição inicial do corpo, que a gente vai precisar para responder a letra A, ele parte do solo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele está no ponto zero. Tá? Que aqui o solo é o ponto zero. Posição zero. E perceba que ele vai se mover no sentido contrário inicialmente, porque ele está subindo. Tá? Então, ele vai fazer um deslocamento para cima negativo e depois ele vai fazer um deslocamento para baixo positivo. Tá? Porque eu disse que para baixo é positivo. Bom, vamos montar as equações. Letra A, montando as equações. As equações horárias são duas. É a horária da velocidade, que é o nosso vovô que não acredita em Deus, vovô ateu, e o sorvetão, né? Porque é um movimento acelerado. Tá bom? E lembre-se que montar as equações horárias é substituir as constantes, né? Deixar, no caso do vovô ateu, você vai deixar o V e deixar o T. Então, o V eu não substituo. Velocidade inicial é menos 50, a aceleração é 10t. Pronto. Tá aí. O sorvetão, ó, a posição inicial é 0, velocidade inicial é menos 50 e a aceleração é mais 10. T quadrado sobre 2. Claro que eu posso dividir isso aqui, então a equação horária dos espaços, o zero eu posso cortar. Menos 50t mais 5t quadrado. Tá?
Bom, por que que tá aí para montar as equações? Bom, meu amor, isso aí é exercício que o professor te dá para te ajudar a resolver o exercício, é um guia, né? Porque nenhum exercício vai pedir para monte a equação, você está lá no nem monte a equação horária, ele vai pedir para você calcular as coisas, que você vai depender dessas equações aqui. Então, na letra A, a gente pede para você montar para ir te ajudando a esclarecendo as coisas, né? Com essas duas fica mais fácil responder. Por exemplo, a letra B, que pergunta o tempo da subida, ou seja, o tempo para atingir a altura máxima. Então, você precisa se lembrar de uma coisa, que tá, inclusive está aqui, ó. Quando que ele atinge a altura máxima? Quando ele termina a subida. E quando que ele termina a subida? É quando que ele para de subir? Quando a velocidade dele vai para zero. Então, esse tempo da altura máxima, eu posso responder usando o vovô Ateu. Então, ó, vovô Ateu, que para esse movimento é 50 mais 10t, porque eu sei que quando a velocidade se anula, é o término da subida, tá? Que também é, então, quando ele atinge a altura máxima, né? Porque daí, a partir desse instante, ele começa a cair, não é mesmo? Então, vamos fazer aqui, ó. Continuar a letra B aqui, menos 50 mais 10t, tá? Então, eu quero o instante para a velocidade se anular, porque é aí que termina a subida. Então, eu coloquei 0 no lugar do V, vou isolar o T. Então, 50 vem para cá, ele vem somando. 0 mais 50, claro que dá 50. E agora, para isolar o T, eu vou passar esse 10 que está multiplicando o T, ele vai para o lado de lá, dividindo. Então, 50 dividido por 10 é igual a T. Então, o tempo da subida, ou o tempo que ele leva para atingir a altura máxima, 5 segundos. Então, ele fica 5 segundos subindo, daí ele fica mais 5 segundos descendo, tá? Então, o tempo da subida é 5, o tempo da descida é 5, o tempo total que ele fica no ar é 10. 5 subindo, 5 descendo. Lembra que, como a gente despreza o atrito, a resistência do ar, tudo que acontece na subida acontece igualzinho na descida. Tá bom? Letra C. A altura máxima atingida. Bom, agora você tem duas possibilidades para calcular a altura máxima. Porque como você tem o tempo, você pode usar o sorvetão. Tá? Mas como você sabe também a velocidade com que ele sai e a velocidade com que ele termina, você pode usar também o Torricelli. Aí é uma escolha que vocês podem fazer, ó, porque eu tenho a velocidade inicial, que é menos 50, a velocidade final, que é zero, porque eu estou calculando a altura máxima, então ele atinge a altura máxima quando a velocidade vai para zero. Eu tenho a aceleração, que é 10, eu tenho o tempo, que é 5. Então você pode ir ou por Torricelli ou pelo sorvetão. Aí é a escolha de vocês. Tá legal? Eu sempre gosto de fazer o Torricelli. Então vamos lá, ó. Vovô, vovó, mais duas amigas num triângulo social. Beleza? Então ele termina a subida quando a velocidade se anula, sendo que ele partiu com velocidade inicial menos 50. A aceleração é 10 e o ΔS é o que eu quero. Eu vou calcular a distância o deslocamento que ele fez enquanto subia. 0 ao quadrado é 0. Todo número ao quadrado dá mais, né? Porque menos vezes menos é mais. Então, 50 ao quadrado é 25, dobra o número de zeros, mais 2 vezes 10, 20, delta S. Ok? Vou isolar o delta S. Então, vou mandar o 250 para cá. Ele vai vir subtraindo. Aliás, 250 não, 2.500. E sobrou lá do outro lado, igual 20 delta S. 0 menos 250, claro que dá menos 250. 20 delta S. E agora, para isolar o delta S, o 20 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, ele vai dividindo. Fica 250 dividido por 20. 250 não, 2.500. Posso cortar um zero aqui, mais com menos dá menos, fica 125 metros.
E de novo, repito o que eu disse lá no final da última aula, né? Eu disse assim, mas professor, deu negativo deslocamento. Exatamente. E tinha que dar, porque eu estou calculando a subida. E eu disse que a aceleração é para baixo e é positivo. Então, eu disse que o que está para baixo é positivo, ou seja, o que está para cima é negativo. Certo? Então, como eu estou calculando aqui a altura máxima, tem que dar negativo esse ΔS aqui. Se eu tivesse invertido, colocado velocidade inicial 0 e a final 50, porque aí seria a descida, aí daria positivo, porque ele está descendo. Enfim, tá? Se você fizer tudo certinho, dá sempre tudo certo, né? Então, essa foi a letra C. Letra D. No instante 6, contados a partir do instante do lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Olha só. Ele quer saber o espaço ocupado no instante 6. Então, eu posso pegar aqui o meu sorvetão, tá? Letra D. E calcular qual é a posição dele no instante 6. Tá? Tudo bem? Dá 0, menos 50 vezes 6, mais 5 que multiplica 6 ao quadrado. Primeiro eu faço quadrado, 6 ao quadrado dá 36. Tá? Então fica assim, 5 que multiplica 36, e aqui dá menos 300. 5 que multiplica 36 dá 180, né? Isso, isso. Ok? Então isso aqui vai dar menos 120 metros. Essa é a posição dele. No instante 6, tá? Posição do corpo quando T é 5 segundos. Bom, aí, se você quisesse definir o sentido do movimento, você ia jogar T igual a 6 no vovô ateu, para ver se a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, está para cima. Se a velocidade é positiva, está para baixo. O certo seria fazer isso, né? Mas o que acontece? A gente já sabe pela letra B que ele ficou 5 segundos subindo. Então, se a letra D pergunta qual é o sentido do movimento no instante 6, se ele ficou só 5 segundos subindo, no instante 6, ele estava onde? Descendo. Inclusive, ó, o que a gente encontrou? Ele está na posição 120, mas ele já está voltando. Então, lembra que a altura máxima foi 125 metros? Então, ele foi em 5 segundos, ele atingiu 125 metros. No instante 6, ele já estava voltando. Estava na posição 120. Perceba que ele passou pela posição 120 duas vezes. Ele foi pelo 120, chegou no 125, daí voltou. No instante 6, ele está no 120, mas agora ele está para baixo. Como é que eu sei isso? Porque eu sei que a subida só durou 5 segundos. Tá? Se você jogar isso no vovô ateu, você vai encontrar uma velocidade positiva, que é apostar. Por quê? Porque ele está para baixo agora. Ó, joga um 6 ali, então fica menos 50, mais 10 vezes 6. 10 vezes 6, claro que dá 60. Então, a velocidade está mais 10 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que está para baixo, porque eu disse que tudo que está para baixo é positivo quando eu chamei a aceleração de positivo. Tá legal? Bacana? Bom, então esse exercício eu escolhi ele porque ele explora bastante, eu exploro quase todas as possibilidades aqui, tá? Aí ele pergunta o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Muito fácil. Quando o móvel atinge o solo, ele vai ter a mesma velocidade com que ele foi lançado. Que instante isso vai acontecer? No instante 10. Ele levou 5 segundos para subir, vai levar 5 segundos para descer. Tá certo? Tá? E a velocidade com que ele é lançado é exatamente igual à velocidade com que ele chega ao chão. Exatamente a velocidade com que ele chega ao chão. Tá? Agora, se você quiser fazer isso, você pode vir aqui, quiser realmente calcular isso, a gente pode vir aqui e jogar no sorvetão. Ele saiu da posição 0, menos 50t mais 5t quadrado. Se eu quero instante para ele voltar no solo, eu quero instante para ele voltar no 0. Tá?
E aqui, como ele partiu da posição zero, você não vai precisar fazer abaixo, cara. Tá? Você não vai precisar fazer Bhaskara. Ó, vai ficar assim, 50 menos 50t mais 5t quadrado. É isso? Então isso é igual a zero menos 50t mais 5t quadrado. Então você faz aquilo de fatorar, né? Você divide todo mundo por t. Então dá zero, fica... vou fazer assim, ó, fica t que multiplica menos 50 mais 5t. Então, quando que o produto de duas coisas dá zero? Ou quando isso é zero, então uma possibilidade é isso, ou é o t ser zero, e a gente sabe que no instante zero ele estava no solo, né? E a outra possibilidade é isso aqui que ser o zero. E sabe quanto vai dar quando eu igualar isso aqui a zero? Olha aqui comigo. Menos 50 mais 5t igual a zero. Claro que vai dar 10, né? 50 vai para lá somando. Agora o 5 vai para lá dividindo. Tá? T igual a 10 segundos. Claro, ele levou 5 segundos para subir e vai levar 5 segundos para descer. Então ele saiu da posição zero e 10 segundos depois ele vai estar passando pela posição zero de novo. Com a mesma velocidade. Você está em dúvida que é a mesma velocidade? Joga lá no vovô ateu. Joga no vovô ateu é instante... esse instante que ele chega no sol aí. Tá bom, meus queridos, queridas? Miglas. Seguinte, então vamos partir então agora para a dinâmica, as leis de Newton, tá? Depois, como eu disse, vou mandar mais exercícios resolvidos para vocês aqui, só dessa parte do movimento uniforme, movimento vertical. Legal? Ok, então bora. Bora. Bom, finalmente nós saímos da cinemática e estamos entrando na dinâmica. Lembra então que a cinemática era a parte da física que estudava o movimento sem se preocupar com a causa. Agora a gente vai justamente falar daquilo que causa o movimento. Então vocês vão perceber que o coração, o centro de toda a discussão da dinâmica, que são ali as leis de Newton, está pautado em uma coisa chamada força, que é justamente aquilo capaz de gerar movimento. Tá legal? Então, vamos lá. Ó, aqui tem umas questões muito interessantes que vão estar relacionadas com a dinâmica, tá? Então, por exemplo, por que quando um ônibus freia ou acelera, quando ele freia a gente é jogado para frente, quando ele acelera a gente é jogado para trás? Por que precisamos usar cinto de segurança? Como é possível retirar um papel debaixo de uma garrafa sem movê-la? Vocês já viram isso? Os caras põem uma mesa, assim, puxa a toalha e não derruba os copos, não derruba os pratos. Por que não é possível uma pessoa se erguer puxando o próprio cabelo? Pode tentar, você não vai conseguir. Tá? Então, tudo isso, todas essas questões estão aqui dentro, então, da dinâmica, né, das leis de Newton, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, as leis de Newton são essas que determinam como a ação de forças influenciam no estado do movimento do corpo. Isaac Newton era, talvez, nossa, é um dos maiores gênios que já se viu, tá? Então, aí, as suas contribuições estão na física, na matemática, filosofia, astronomia, astrologia, alquimia, teologia e entre outras coisas. Então, ele era tão diferente que ele estava desenvolvendo uma parte da física, um problema físico, e não havia matemática suficiente naquela época para resolver o problema físico. Então, ele parou e desenvolveu a matemática, evoluiu a matemática, aí voltou e resolveu o problema físico dele. Mas, enfim, né? A gente foi bastante coisa de Newton, então, seja aqui na dinâmica, na óptica, que vocês vão estudar depois, né? O cálculo diferencial, que é algo mais avançado, mais para graduação, binômio de Newton, enfim, é muita coisa. Não dá para a gente ficar falando aqui,
Mas, enfim, vamos falar da primeira lei de Newton. Eu sei que o João já chegou aí, então deixei um pênalti do Chelsea aí, muito legal, que o Jorginho perdeu contra o Liverpool. Bom, fica aí o registro. Mas a primeira lei de Newton, então, ela vai falar da lei da inércia. Eu coloquei essas imagens aí porque é o seguinte, pense, poderia colocar várias situações, mas pense nessa situação da cobrança de pênalti. O jogador foi lá e colocou a bola na marca do pênalti. Tá? Posicionou a bola. E aí o juiz apita. E o juiz apita. Só tem uma possibilidade dessa bola se mexer. Tá? Alguém ir lá e, e fazer o quê? Exercer uma força sobre ela. Porque se ninguém fizer nenhuma força sobre ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar ali parada. Ela vai ficar ali exatamente parada. Tá? E então a primeira lei de Newton ela vai observar dizendo que existe uma tendência natural em todos os corpos que possuem massa, ou seja, todos os corpos, em manter o seu estado. Qual estado? Inicialmente, seu estado de repouso, como da primeira foto ali. Se ninguém fizer nada, né, a bola vai ficar ali. Tá? Mas também essa lei completa dizendo que é uma tendência natural dos corpos em manter o seu estado de movimento. Então o Jorginho foi lá, deu aquele pulinho dele, né, João? Ele vai assim, dar um pulinho assim, ele coloca a bola em movimento, tá? E se ninguém fizer nada, essa bola vai continuar em movimento até bater lá na rede. Ou nesse caso, bater aí no melhor goleiro do mundo que defendeu brilhantemente O melhor goleiro esse do mundo é o Neuer. brilhantemente esse pênalti. O Neuer já foi, né? O Neuer já foi. Até o Alisson chegar no Liverpool em 2018 era o Neuer mesmo. Mas enfim. Então, se ninguém fizer uma força, a bola foi colocada em movimento. Se ninguém fizer força sobre ela, ela vai continuar o seu movimento. Tá? Então, seja o goleiro, seja a grama, ou seja, muito do que a gente vê no nosso cotidiano, professor, mas tudo que eu empurro, uma hora para, tudo que eu ponho em movimento, uma hora termina o movimento. Sim, porque no cotidiano a gente tem forças atuando, forças externas atuando, ou seja, o atrito, no caso, a bola rasteira, o atrito da bola com a grama, e o atrito da própria bola com o ar. Tá? Então, se não houvessem forças atuando, tal como o corpo que está parado tende a permanecer parado, o corpo que está em movimento, se não houver força, também vai permanecer em movimento. E essa é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. E por que isso se chama inércia? Porque inércia é o nome que se deu a esta propriedade dos corpos em resistir à mudança. Como assim resistir à mudança? O que está parado vai tender a permanecer parado e o que está em movimento vai tender a permanecer em movimento. Tá? Então, existem dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio estático, ou seja, o corpo que está parado. Quando o corpo está parado, a gente diz que ele está em equilíbrio estático. E quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, sem aceleração, com velocidade constante, nós dizemos que esse corpo está em movimento, em equilíbrio dinâmico. Por que é equilíbrio dinâmico? Tá? Porque ele está em movimento, mas é um movimento constante. E no final das contas, a gente vai ver pela segunda lei de Newton que é um equilíbrio porque não existe força. Simplesmente por causa disso. Equilíbrio dinâmico é a ausência de forças. O equilíbrio estático, a força resultante é zero. Tá? Então, isso explica por que quando o ônibus está parado, e a gente está em pé no ônibus, o ônibus parado, né, e ele acelera, você vai para trás. Por quê? Porque você estava parado e há uma tendência natural de você ficar parado. E quando ele está em movimento e ele freia, você vai para frente. Por quê? Porque é uma tendência natural do seu corpo em ir para frente, em manter o seu movimento. Em manter o seu movimento. Então, isso responde a boa parte das perguntas, das 4 perguntas que nós temos lá. Por que você pode
puxa a toalha bem rápido e os copos, os pratos ficam em pé lá na mesa? Por causa disso. Por que a gente tem que usar o cinto de segurança? Porque quando você está em movimento num veículo, né, discutimos bastante isso, movimento relativo, né? O seu veículo viaja a 80 km por hora, você está viajando a 80 km por hora em relação ao solo. E se por alguma razão o veículo frear bruscamente, a sua tendência é manter o seu movimento, tá? Sua tendência é manter o movimento. Por que tem esse galã aí olhando para você, essa sex symbol do futebol mundial, Frank Ribéry, que hoje nem tá mais no Bayern, né, mas fez carreira no Bayern de Munique, um dos grandes franceses maiores de todos os tempos aí, quem sabe, talvez. Por que ele tá aí? O Frank Ribéry, se você não percebeu, né, fora essa beleza toda que ele tem uma cicatriz aqui, ó. Parece que ele tá chorando sangue, tá? Sabe por quê? Porque ele estava viajando um dia com carro com o pai dele, sem cinto de segurança, e o pai dele bateu o carro, e por causa da inércia, ele tentou manter o movimento que ele estava, o corpo dele tentou manter o movimento que ele estava. Só que no caminho entre ele tentar manter o movimento, existia uma coisa chamada para-brisa. Então ele atravessou o para-brisa do carro. E não é nada agradável. Então ele ficou com essa marca aí para sempre no rosto. Tá? Então daí a importância de a gente usar o cinto de segurança. Por quê? Porque a lei da inércia vai dizer que tudo que tem massa, e todos os corpos têm massa, certo? Né? Algumas partículas específicas, elas têm a tendência natural de manter o seu estado de movimento, inclusive de manter a sua velocidade e inclusive de manter a sua trajetória, manter o seu MR de retilíneo U. Então, se ninguém fizer força no carro, o carro passa reto na curva. A tendência é manter em linha reta. Para fazer curva, eu tenho que fazer força. Eu viro o volante, então o meu pneu empurra a pista para um lado e a pista empurra, como reação, o carro para o outro. Pega uma pedra, aqui ó, o desenho que tem aqui, alguém girando uma pedra presa numa corda. A hora que a corda arrebenta, a hora que você solta ela, ela vai continuar desenvolvendo um movimento circular? Of course that no, né? Of course that não. Ele vai ser lançado em linha reta, porque a tendência dos corpos é manter o seu movimento retilíneo em linha reta uniforme, ou manter o seu repouso se estão em repouso. É isso que diz a primeira lei de Newton, tá? Tá aí o clássico livro que ele publicou, as suas ideias sobre o movimento. Não vamos, como eu disse, poder gastar tempo nisso, poder investir tempo nisso. Aí tem uma forma bonita de exemplificar a primeira lei de Newton, ou, aliás, de enunciar a primeira lei de Newton, que diz: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo em uma linha uniforme, em linha reta, ou retilíneo, né? A menos que seja forçado a mudar por forças imprimidas sobre ele. Então aqui a gente está quase já colocando, a primeira lei e a segunda, elas são muito próximas, porque a segunda lei vai dizer, então, o que acontece quando eu aplico uma força. Lembra que eu falei que força é o coração da inércia. Então, em outras palavras, a primeira lei está dizendo o seguinte: se não houver força, ou se a força resultante for zero, o que está parado vai continuar parado, e o que está em movimento vai continuar em movimento. O que está parado continua parado, isso é óbvio para nós, né? Se ninguém fizer força, o que está parado vai continuar parado. O que talvez não seja muito óbvio é o seguinte: se não houver força, o que está em movimento continua em movimento. Mas a gente não vê isso, porque a gente não vê na prática a ausência de força. Sempre tem um atritozinho ali, uma resistênciazinha do ar ali, né? Quebrando isso. É por isso que eu falei para vocês lá que raramente a gente vê na prática um movimento retilíneo uniforme. Né? Raramente a gente vê. Porque sempre vai ter o atrito, a resistência, e etc, e etc. Tá legal? Então aqui uma discussão filosófica muito interessante. Aristóteles, ele entendia que os corpos continuavam o seu movimento porque havia uma força. E agora, com a ideia, Newton sedimenta a ideia de Galileu. Aliás, Newton nasceu no mesmo ano que Galileu morreu. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Mas Galileu já dizia
que, na verdade, essa tendência, existe essa tendência dos corpos em manter o movimento. É uma tendência natural dos corpos. Tá? E até Aristóteles é bem mais antigo, mas na verdade até Galileu, a gente acreditava nessa ideia de Aristóteles. Não, para existir um movimento tem que haver força. Então, se existe a inércia, não precisa haver força para existir movimento. O corpo pode ser colocado em movimento e permanecer seu movimento perpetuamente, aí, né? Ad eterno. Ok? Solta lá um corpo no espaço, pega a sua nave espacial do seu pai, vai dar uma volta lá no espaço sideral no final de semana, você não está fazendo nada, vai, joga uma bolinha, arremessa ela para fora da nave. Se ela não ficar presa em nenhum campo gravitacional, ela vai permanecer seu movimento para sempre. Então, inércia é essa tendência natural dos corpos que possuem massa, né? De manter a sua velocidade ou manter o seu repouso. Tá bom? Isso é inércia. Então, por isso que essa primeira lei é a lei da inércia, porque essa primeira lei fala justamente da tendência, dessa tendência. E a inércia é uma forma de medir a massa do corpo. Tá? Inércia não é massa, massa não é inércia. Mas massa é uma forma de medir a inércia do corpo, porque quanto maior a massa, maior a inércia. Veja, né, o Natal está chegando aí, olha só, o que é mais fácil você fazer? Empurrar um carrinho vazio ou empurrar o carrinho cheio? Claro que é mais fácil empurrar o vazio. Por quê? Porque ele tem menos massa. Então tem menos inércia. É mais fácil empurrar ele, é mais fácil parar ele. Quem é mais fácil empurrar e quem é mais fácil parar? Tem aqui uma bike e os caminhões. Agora virou modinha andar de bike, né? Como é que é o sistema de freio da bicicleta? É um cabinho de aço que puxa ali uma borrachinha que cola no aro da bike. Como é que é o sistema de freio de um caminhão? Será que é assim? Não, é muito mais sofisticado. Por quê? Porque é muito mais difícil parar um caminhão do que parar uma bicicleta. Por quê? Porque o caminhão tem muito mais massa. Então ele tem muito mais inércia. Então, ele tem uma resistência muito maior à mudança de estado. Tá? A massa é uma forma de medir a inércia. Tá? A gente diz assim que é uma medida numérica da inércia. Não quer dizer que massa é inércia, mas é uma forma de aferir. E ao contrário também, né? Se você vai fazer um campeonato de arrancada ali, a bicicleta ganha do caminhão nos primeiros metros. Aliás, uma pessoa a pé ganha de um carro. Se você fizer uma corrida de 20 metros, ganha. Por quê? Porque a massa da pessoa é muito menor, então ela tem uma inércia muito menor. Então, ela consegue ser colocada em movimento muito mais facilmente e consegue parar, sair do movimento muito mais facilmente, ok? Esta é a primeira lei de Newton. Tudo que está em repouso tem de permanecer em repouso. Está vendo? Não é preguiça, é inércia. Ok? Bom, então vamos falar agora da segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton... Veja só, lembra que eu falei que a segunda é ligada com a primeira. A primeira vai dizer o seguinte, que se não há força, ou se a força resultante é zero, o que está em repouso fica em repouso, e o que está em MRU fica em MRU. A segunda lei de Newton vai dizer o que acontece quando há força. O que acontece quando há força? Bom, a segunda lei de Newton também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Uma coisa meio complicada da gente explicar, mais uma dessas da física, né? É o sentido de força. O que é força? Todo mundo sabe que é força, mas não consegue explicar. Força é algo... em alguns livros você vai dizer que é a interação entre dois corpos. Tá? Bom, independente da gente conseguir explicar bem o que é uma força, a gente sabe muito bem as consequências da aplicação de uma força. Quando eu aplico uma força em um corpo, eu posso mudar a sua posição. Ó, eu vou puxando o cara aqui e fazendo ele sair do movimento retilíneo. Eu posso deformar ou eu posso gerar movimento. Eu posso alterar velocidade. São as três coisas que eu posso fazer quando eu aplico força. Eu posso mudar, né, o movimento, mudar a direção do movimento. Eu posso mudar a velocidade, né?
Pensa você empurrando alguém de bicicleta, vai nas costas e empurra ela, vai ficar mais rápido. Ou vem pelas frente e tenta parar ela, você faz uma força, ela fica mais lenta. Então, a força altera a velocidade e a força deforma, né? Se eu pego, dou um murro nessa parede aqui, vocês vão ver ela toda deformada. Eu não vou dar porque, né? Quero preservar minhas mãos delicadas. Ok? Então, a segunda lei de Newton vai dizer o seguinte: bom, quando uma força é aplicada sobre um corpo, é justamente isso que ela vai dizer. Ela consegue ou deformar ou alterar a velocidade. Deformar não é algo que a gente vai estudar aqui no ensino médio. Então, a gente faz uma aplicação do que Newton realmente disse para trazer para vocês a segunda lei de Newton. Tá? Então, força é qualquer agente capaz de produzir num corpo aceleração e ou deformação. A gente não vai estudar deformação. A gente vai estudar aceleração. Por quê? Porque eu falei o quê? Alterar velocidade, não é isso que a força é capaz de fazer? Então, ela é capaz de acelerar. Seja gerar uma aceleração positiva, seja negativa. Mas é isso que ela faz. Então, a parte da deformação não vai entrar aqui para nós e a gente vai apresentar a segunda lei de Newton dessa forma aqui para vocês. Ó. Depois a gente pode voltar nisso aqui. Dessa forma aqui para vocês. Cadê? Força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Tá? Então aqui você não consegue prever, né, com essa equação aqui a deformação. Na verdade, não foi bem isso que você deve imaginar, não foi bem isso que Newton escreveu. Escreveu uma equação bem mais complexa. Mas aí a gente despreza a deformação e consegue reduzir ela a isso. O que essa equação está dizendo para nós? Ora, pois, se a primeira lei de Newton diz que o que está em repouso, ou seja, com velocidade zero, permanece com velocidade zero, a menos que haja uma força, e o que está com velocidade constante permanece com velocidade constante, a menos que haja uma força, a segunda lei de Newton vai dizer, então, que quando há uma força, essa força é capaz de alterar a aceleração. Ou seja, quando essa força é aplicada em um corpo, ela gera a aceleração, que nada mais é do que a alteração de velocidade. Tá certo? Faz sentido? Hã? Então, veja. Quando eu aplico uma força em um corpo, e eu não deformo, desprezando a deformação, eu estou alterando velocidade. De duas formas, né? Eu posso alterar a velocidade. Pensa no exemplo que eu te dei. Está empurrando alguém de bicicleta, ela está indo, você empurra no mesmo sentido do movimento. Faz uma força, você vai deixar ela mais veloz. Você gerou uma aceleração positiva aí, você alterou positivamente a velocidade. Ou, se ela vem no sentido contrário, você tenta parar ela fazendo uma força, você reduz a sua velocidade, ou seja, você está gerando uma aceleração negativa. Tá certo? Então, força é igual a massa vezes aceleração. É essa segunda lei de Newton que a gente aplica aqui. Então, o que a gente percebe pela equação? Força resultante. Daqui a pouco a gente vai abordar a questão de força resultante, né? A força, ela é diretamente proporcional à aceleração, tá? Então, se você pega a força que a mão exerce sobre a caixa, acelera a caixa, tá? Se você dobrar a força, você vai dobrar a aceleração, mantendo a mesma massa, né? Então é a mesma caixa. Agora, se você dobra a massa que eu tenho que empurrar, você diminui a aceleração pela metade. Se você dobra a massa e dobra a força, você mantém a aceleração. Se você triplica a massa com a mesma força, você diminui a aceleração 3 vezes. Tá? Então é uma equação muito, muito simples. Força igual a massa vezes aceleração. Se você não sabe, preste muita atenção. Ok? Tá? Bom, as unidades de medida para força, massa e aceleração, no SI, massa vocês devem lembrar que é quilograma e a aceleração é metro por segundo. Como é que fica como é o nome, gente? Unidade para força. A unidade para força, claro, foi dada em homenagem a um grande físico chamado Isaac Newton, e se chama Newton, tá? Cujo símbolo é N. Então, no SI, a força é medida em newtons. E o que é um newton? Um newton é a força que confere a um corpo de 1 quilo uma aceleração de 1 metro por segundo. Tá? Existem outras formas, outras unidades para medir força, como, por exemplo, o dínamo, né? Da onde vem a palavra dinamômetro, que é um aparelho usado para medir força. Tá? Mas aqui a gente usa mais, no SI mesmo, usa mais o Newton. Tá legal?
Ó, exercício de aplicação aqui. Uma força F é a única que age em um corpo de massa igual a 4 kg. Ele confere uma aceleração de 3 metros por segundo. Qual o valor da força? Lembra que eu falei que a equação, segundo a lei de Newton, fala de força resultante. Se essa força F é a única que age, ela é a própria força resultante, né? Não é? Só tem ela. Então, ela é a própria força resultante. O corpo tem uma massa de 4 quilos e uma aceleração de 3. Qual o valor dessa força? Muito, muito, muito fácil. Tá? 4 é a massa, a aceleração é 3. Qual é o valor dessa força? 12 newtons no SI. Mole, 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 né? Mole, 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 mole. Olha aqui. 2. Uma força de 4 é a única que age em um corpo de massa igual a 150 gramas. Qual o valor da aceleração? Bom, força em newtons. 4 newtons. A massa não está em quilo, está em gramas. A gente vai ter que converter, não é? E eu quero a aceleração. Ok? Então, como é que eu converto de grama para quilograma? Eu vou dividir isso aqui por 1000. Opa! Vou dividir por 1000. Tá? Então, isso aí vai dar 0,150 ou 0,15 gramas, que é a mesma coisa, né? 0,150, 0,015. Então, agora posso aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Como eu só tenho uma força, ela é a própria resultante, né? Não tem porque a gente se preocupar com isso. A força é 4, a massa é 0,15. Quem é essa aceleração aí? Vai ficar, o 0,15 vai para o outro lado dividindo. Isso é igual a aceleração. E agora eu já não lembro mais como que dá isso. Deixa eu fazer aqui. 26,666666666666. Então, aproximadamente 26,7 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? E aqui é um exercício que ele vai misturar a aceleração com a força, porque ele vai falar assim, exercício 3, uma força de 2 newtons atua em certo corpo, fazendo com que o mesmo parta do repouso e atinja 18 km por hora em 2,5 segundos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Determine a massa. Força é massa vezes aceleração. Então, de novo, eu posso calcular qualquer um dos três. Posso calcular força por essa equação, massa e aceleração. Se eu quero força, eu preciso de massa e aceleração. Se eu quero massa, eu preciso de força e aceleração. Tá? Ele deu a força, ele não deu a aceleração, mas ele falou que o corpo foi do repouso, uma velocidade de 18, em 2,5 segundos. Então, vou calcular a aceleração. Tá? Esse 18 é km por hora. Tá? Lembrando que a força ele me deu aqui é 12. Tá bom? Então, vamos primeiro converter essa velocidade final, que está em km por hora para metros por segundo, dividido por 3,6. Isso dá 5 metros por segundo. Agora, a gente vem na equação da velocidade média e calcula a aceleração que ele tem. Eu falei velocidade média ou falei aceleração? Não sei, mas é a equação da aceleração. Tá? Qual é a aceleração desse corpo aí? Ele atingiu 5, saindo do repouso em 2,5. Essa aceleração é 5 por 2,5. Claro que é 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, agora vai para a equação da segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Essa força é 12 e ela era a única que atuou no corpo. A massa do corpo é quem eu quero e a aceleração é 2. Esse 2 vai para o outro lado dividindo. 6 quilogramas é a massa deste corpo. Beleza? Tereza. Então é o seguinte, e quando existir mais de uma força, por que a segunda lei de Newton fala em força resultante, ou a primeira lei de Newton também fala em força resultante? Tá? Então pensa lá,
todo o corpo está em repouso, vai ficar em repouso a menos que haja uma força. Mas espera aí. Se eu fizer uma força de 10 empurrando ele para lá e fizer uma força de 10 empurrando ele para cá, ele vai se mover? Of course that não. Por quê? Você fez duas forças que se anularam. Então, é nesse sentido que a gente fala de força resultante. Eu tenho que fazer a soma das forças. E quando eu falo soma, é soma de grandezas vetoriais. Opa! Lembra de fevereiro de 2020? Quando nós estudamos, que a gente estudou? A gente estudou soma de vetor. Por que a gente estudou soma de vetor? Para chegar aqui. Tá? Para chegar aqui. Quando eu vou somar as forças para determinar a resultante, eu vou somar grandezas vetoriais. Como é que eu somo grandezas vetoriais? Levando em consideração a sua direção e o seu sentido. Por exemplo, assim, duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, a soma é óbvia. É somar mesmo. A soma vetorial é a soma dos módulos, ou seja, a soma dos valores. Beleza? Nenhuma dificuldade aqui. Quando eu tenho forças em sentidos opostos, a soma vetorial é uma subtração. A gente está falando isso faz um tempão. Vetores em sentidos opostos têm que ter sinais opostos. Então, se eu chamo V1 de positivo, com certeza V2 é negativo. Ou se eu chamo V2 de positivo, com certeza V1 é negativo, porque eles são opostos. Então, a soma vetorial aqui é uma subtração. Tá? Então, olha para esse exercício 4. A gente vai encerrar com ele. Tá bom? As três forças F1, F2 e F3 atuam em um corpo de 600 gramas, de acordo com o diagrama a seguir, calcule a aceleração do corpo. Então, deixa eu só fazer o seguinte, ó. Massa. Massa é 600 gramas, eu tenho que dividir isso por 1.000 para virar quilo, porque no SI a massa tem que ser quilogramas, tá? Isso dá 0,6. Ok, bebês? 0,6 quilograma. Beleza? Deixou isso de lado. Agora, para a gente calcular a aceleração, a gente precisa da força resultante. Qual é a força resultante nessa situação aí? Eu tenho três forças, F1, F2 e F3. Gente, são vetores. Tá? Então, eu tenho que fazer, presta atenção nisso aqui. Ó, eu tenho que fazer a soma dos três vetores. Então, eu estou colocando a setinha em cima, indica que eu estou somando os vetores, não os valores. Porque pode ser que não vai dar uma soma necessariamente. Tá bom? O que eu preciso fazer, então, para achar o valor, o módulo da força resultante? Módulo, a gente põe a barrinha paralela aqui. Eu preciso definir uma orientação. O que é definir uma orientação? Quer dizer, para lá é positivo ou negativo? E para cá é positivo ou negativo? Eu preciso definir isso. Eu posso definir isso chamando F1 de positivo. Se eu chamo F1 de positivo, quer dizer que para lá é positivo e que para cá é negativo. Ou seja, se F1 é positivo, F2 e F3 são negativos. Eu posso chamar F2 e F3 de positivos, quer dizer que F1 é negativo. É só isso que importa. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o F1 de positivo. Então, vai ficar assim, a soma dos valores, não dos vetores, agora vai ficar mais 18, menos 12, seguindo a ordem, menos 9. Porque, ó, esses dois, confere comigo, ó, estão na mesma direção e mesmo sentido, tem sinais iguais. Esse cara está em sentido oposto, tem sinal oposto. Beleza? Fechou? Se tu inverter, pode inverter. Então, o 18 fica negativo e o 12 e o 9 positivo. 12 e 9 sempre vão ter o mesmo sinal e o sinal deles vai ser o oposto do 18. Simples. De acordo com essa orientação que eu criei aqui, vai ficar assim, mais 18 menos 21, a força resultante é menos 3. Ai, professor, o que é uma força resultante? Ora, o que é uma força resultante negativa? Ora, pois, o que é uma grandeza vetorial negativa? Nossa, paguei geral aqui. Maluco.
Loucura, Joe. O que é uma grandeza vetorial negativa? É uma grandeza no sentido negativo da coisa, pô. Por que essa força resultante deu -3? Porque ela está atuando no sentido negativo, ou seja, para lá. Tá? Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. A força resultante nessa brincadeira tá aqui, ó, empurrando o corpo para lá com uma força de 3 newtons. Isso quer dizer o que é a força resultante? Eu fiz a soma. O que quer dizer? Quer dizer que eu posso trocar as 3 forças que atuam no corpo por uma única. Uma força de 3 nessa direção e nesse sentido. Ó, de 3 ou -3, tá? Pode pôr ou pode não pôr, porque você está indicando ali a direção e sentido. Importante você saber que ele está sendo nessa direção e nesse sentido. Na mesma direção e sentido que F1 e F2 e F3. F2 e F3 não eram negativo? O resultado não deu negativo? Elas estão no mesmo sentido de F2 e F3. Claro, F2 e F3 venceram a batalha. Venceram o cabo de guerra. Porque eles juntos são maior que 18. Tá certo? Roberto. Ah, essa é nova, hein? Certo, Roberto? Então tá bom. Então agora a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, que fala de força resultante. Quem é resultante? -3. Quem é a massa? 0,6. Quem é a aceleração? Eu não sei. Rimou. Que bonito, né? Vou passar o 0,6 dividindo, vai ficar assim, -3 dividido por 0,6 é igual a aceleração. Sinais diferentes nós temos, dá menos 3 dividido por 0,6, 5 metros por segundo ao quadrado negativo. Mas deu negativo, claro, a força resultante era negativa, a aceleração vai ser negativa. A aceleração, meus amores, presta atenção nisso aqui. A massa do corpo sempre vai ser positiva. O que quer dizer? Que o sinal da aceleração é sempre o sinal da força, e o sinal da força resultante é sempre o sinal da aceleração. O que quer dizer também que o corpo vai ser acelerado na direção da força resultante. O que para essa situação, talvez aqui não seja muito importante de se destacar, mas nessa situação aqui vai ser, ó. Eu tenho o corpo sendo empurrado para lá com F1, olha aqui, e para cá com F2. Onde é que está a força resultante deles? A força resultante está aqui, ó. Aqui é o desenho. Ó a força resultante aqui. Qual é a direção e o sentido da aceleração desse corpo? Nessa diagonal aqui. Ele não é acelerado nem para lá e nem para, não é nem na horizontal nem para baixo, é na diagonal, na direção e sentido da força resultante. Tá? Na direção e sentido da força resultante, tá? Nesse caso aqui, como é que eu calculo força resultante? Aplicando Pitágoras. Eu, infelizmente, vou parar por aqui, porque são 10 horas e 13 minutos. Tá legal? Na próxima aula, a gente vê isso aqui, vê também a terceira lei de Newton e encerra a discussão das leis de Newton, né? Como a gente disse, infelizmente, estamos chegando no fim, está acabando, né? Tudo que é bom dura pouco. Ok? Beleza, gente? Então é isso. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém que está aqui conectado quiser fazer alguma dúvida, fazer algum comentário, alguma dúvida, fica à vontade. Lembrando, então, das nossas atividades avaliativas. Quem ainda tem atividade 2 ou 1 pendente, agiliza lá. Até amanhã, até hoje, eu preciso, amanhã, a partir de amanhã, bem cedo, já lançar a atividade de recuperação. Quem não entregou a 3 de ontem, né? Alguns me procuraram, já expliquei no comecinho o que aconteceu do prazo, que era ontem mesmo, mas não tem problema. A gente entreguem hoje, que vai dar tudo certo. Beleza? Tá bom? Então estou encerrando a gravação e se alguém quiser fazer algum comentário daqueles que estão aqui presentes, fique à vontade. Se não, valeu, gente!